Se você está assistindo este vídeo, saiba que de alguma forma eu fiz muita questão de te avisar que o programa Come Together está de volta e te convidar para fazer parte desse novo programa. Mas antes, deixa eu contar para você o que aconteceu nesse meio tempo que estivemos fora. A gente se viu pela última vez lá no ano de 2021, foi a última turma do Come Together. Pode ser que você seja de turmas anteriores, tá? Eu quis trazer todo mundo que participou do CT, das imersões, eu quis falar para vocês que eu voltei com esse trabalho. E a gente já vai conversar sobre o novo formato dele. Mas antes, eu queria te dizer que quando eu saí dessa carreira profissional, foi por obediência e por um chamado a uma vocação que eu ainda não sabia que estava vivendo. Eu encerrei toda a minha breve carreira no mundo virtual e todas as minhas empresas no ano de 2021, especificamente em abril, e descobri que estava grávida. Ali na primeira semana de maio eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha. Então, neste tempo em que não estive trabalhando nas redes sociais, não estive trabalhando com os meus projetos, eu estava maternando. E não pense você que isso foi fácil, que isso foi leve, que isso foi muito prazeroso. Eu passei muito perrengue, muita dificuldade, mas sim, teve os momentos de extrema felicidade, de muita alegria. E agora minha filha mais velha vai fazer 3 anos. Perdão, ela já fez 3 anos. E ela tem 2 irmãos. A minha filha mais velha chama Lívia, ela tem uma irmã chamada Laura e um irmão chamado Pedro. E eu estou esperando o 4º membro desta grande família. O 4º membro não, o 4º fruto, porque essa família já tem 6 membros, né? Eu, meu marido e essas 4 crianças. Então a gente ainda não sabe o que vai ser esse bebezinho. E dentro do CT eu vou te contar um pouquinho mais sobre toda essa loucura, sobre como é que isso foi. Tem uma aula lá que eu falo especificamente sobre isso, porque foi um grande aprendizado. A Laura, minha segunda filha, ela é uma criança atípica, neuroatípica. Ela tem uma má formação cerebral rara e grave, que a gente não soube nada disso durante a gestação. Todo o pré-natal dela foi perfeito, o nascimento ali, os primeiros meses de vida também. E quando ela tinha 4 meses, a gente descobriu essa neurotipicidade. É uma vivência totalmente diferente, né? Enfim, tem o luto de várias expectativas que criamos, tem toda a dor do diagnóstico, tem todas as dificuldades que a gente enfrenta e também tem a soberania da vida, o quanto ela quer viver e o quanto queremos viver com ela, e o quanto o céu tem sido generoso conosco todos os dias. Lá dentro do CT a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu quis fazer essa aula inicial, esse vídeo, para te avisar que estamos de volta, eu já falei isso, né? Para te convidar a fazer parte, mas pra gente fazer um breve remember do que era o CT. O CT era um programa de aprimoramento pessoal e profissional. A Ana lá de 2019 a 2021, ela era muito obstinada com a carreira dela. Todas as coisas que eu passei, que eu sofri, não foi pouco não, tá, minha nega? Se você tava lá, você se lembra, né? Eu fiz com que essas coisas me impulsionassem. Apesar dos dias difíceis, apesar de querer desistir inúmeras vezes, eu fiz com que essas coisas me levassem adiante, para que eu tivesse um cenário diferente daquele que eu estava vivendo. Você que participou, você sabe como foi essa experiência lá dentro do CT. Então, a primeira aula inaugural, eu perguntava para você quem é você e o que você faz. E fazia uma distinção disso. Você não é o seu trabalho, você não é as suas relações, você é um indivíduo que tem seus valores, seus princípios, suas vontades, os seus planos, e o que você faz é um desdobramento desse ser. Então é muito importante que a gente trabalhe o ser para que aquilo que nós fazemos tenha uma qualidade melhor, né? Tenha um impacto maior diante da sociedade, até mesmo para nós, e que o nosso trabalho ele seja uma ferramenta de otimização disso, que a gente tem que trabalhar. Seja um trabalho remunerado fora de casa, seja um trabalho dentro de casa, como eu vivi nos últimos 4 anos, lavando, passando, cozinhando, cuidando de crianças, sem rede de apoio, sem babá, sem empregada, sem nada, sem renda para isso, né? Mas me dedicando incansavelmente, embora muito cansada, ao que eu tinha que fazer. Então, aquela Ana, ela tinha uma visão de o trabalho, ele pode sim te salvar dessa realidade, ele pode ser dessa realidade que você se encontra, ele pode sim ser uma ferramenta de otimização do eu. Você só precisa saber como fazer isso. E uma das formas de otimizar é a gente usar o trabalho para trabalhar o ser enquanto eu buscava o ter. Porque você trabalha para ter uma ocupação, mas não é à toa, você trabalha pela remuneração para que você possa ter uma qualidade de vida, para que você possa pagar pelas suas despesas e alcançar conquistas materiais.
O trabalho te dá isso. Então, para fazer esse alcance das conquistas materiais e das conquistas pessoais, eu apresentava para você o seguinte: você tem que ter metas, objetivos e trabalhar com um propósito. As metas, eu me lembro de usar um exemplo para você, que é as metas, elas vão te dar um horizonte. E para você caminhar nesse horizonte, você precisa esmiuçar aquilo que você quer fazer. Porque se você colocar um horizonte muito distante e não colocar o que você vai fazer no passo a passo, fica impossível para o teu cérebro te ajudar a alcançar essa realidade que você deseja. Então eu falava para você que você tem que ter metas muro e meta tijolo. O que é isso? A meta muro é uma meta fechada. Eu gosto muito do exemplo de emagrecer. Eu quero emagrecer, essa é uma meta muro. A meta tijolo, ela vai compreender o passo a passo para isso acontecer. Então, a mudança na tua rotina alimentar, aumentar o consumo de água, tirar os ultraprocessados, deixar de comer doce, reduzir o carboidrato, aumentar a proteína. Enfim, essas pequenas tarefas são os tijolinhos que vão construindo esse muro do emagrecimento. E aí você precisa ter um objetivo, porque emagrecer ainda é algo abstrato. Quando eu tenho um objetivo, por exemplo, emagrecer 10 quilos em um ano, aí eu facilito para que o meu cérebro me ajude a cumprir essa tarefa. Além das micrometas, das metas tijolo, agora eu tenho um período, que o meu cérebro se orienta bem num período, e eu tenho um objetivo, um valor numérico, 10 quilos. Eu posso dividir isso, né, subdividir isso em meses, então fragmentar esse objetivo em metas tijolo também, e ter uma facilidade maior de alcançar isso. Você lembra mais ou menos disso que a gente falava? Eu também falava com você sobre o propósito. Se a meta é essa linha do horizonte, o objetivo é o horizonte onde você quer chegar, o propósito é o que vai te fazer levantar da cama para buscar isso. Então, muitas pessoas trabalhavam o encontro, a identificação desse propósito delas dentro do CT. É como se eu estivesse explicando, é como se eu tivesse justificado o que eu nasci para fazer. Era muito legal acompanhar cada um de vocês fazendo essa identificação. Mas também era legal acompanhar aqueles que não conseguiam identificar um propósito. E ainda assim, a falta de um propósito claro, de um propósito definido, não parava esse processo de fragmentar aquilo que eu desejo fazer e trabalhar todos os dias para que isso aconteça. Também foi dentro do CT. Então, peraí, só um pouquinho. A gente precisa entender que ter um propósito pré-estabelecido, identificado, é ótimo, mas se você não tiver, não é justificativa para você não fazer aquilo que você precisa e que você quer fazer. Também foi dentro do CT que a gente trabalhava a questão de relacionamentos. Você se relacionar com as pessoas, a forma como você se colocava nesses relacionamentos, o relacionamento com seus pais, a necessidade que você tinha não só de aprovação, mas de comprovação da sua capacidade para as pessoas à sua volta. Falava no CT e falo até hoje, quando você se dedica mesmo para os seus planos, para os seus projetos, o que o outro pensa, o olhar do outro, a fala do outro, que ele vai ficando para trás, porque dá tanto trabalho fazer uma vida direcionada, que o outro ele fica num segundo, terceiro, quinto plano. Dentro do CT você aprendeu a quebrar então essa expectativa de mostrar para o outro o que estou fazendo e ter dele o olhar de admiração, o reconhecimento para aquilo que faço. Olha como eu sou boa, olha como eu sou excelente no que eu estou fazendo. Olha aqui, fulana, minha conquista se esfregando na sua cara. Lá no CT você aprendeu que isso é uma perda de tempo. Você pode até viver a sua vida, se isso te dá uma motivação, uma vontade de seguir adiante, mas isso se esvai, sabe? Não é uma coisa que vai te manter firme, uma coisa que vai te manter comprometida com o processo. No CT a gente falava também sobre a importância da ordem, da organização, de ter tempo para fazer as coisas, de ter um espaço adequado para você fazer. Eu não estou falando de um espaço perfeito, eu estou falando do mínimo, sabe? De você começar as suas atividades e antes de começá-la, organizar tudo que tira a sua atenção. Não é organizar de etiquetar, colocar porque senão você vira um procrastinador. O CT era campeão de pancada em procrastinador. E até hoje eu sei que você é uma pessoa que gosta de postergar as suas tarefas, as suas atividades. E a gente falava também sobre o cuidado com essa postura, né, do deixar para depois. Falando sobre procrastinação, eu dizia para você, quando você cria metas ou quando você tem tarefas pendentes, o teu cérebro cria um alerta vermelho, assim, uma luz de emergência, isso aqui precisa ser feito. E essas tarefas, quando elas vão acumulando, elas vão chegando no prazo final, ali na deadline, elas vão se acumulando, você vive um estado de alerta, você não consegue fazer esse fluxo de comprometimento, de execução
funcionar, você tá sempre pensando tem que ser agora, tem que ser para agora, tem que ser neste momento. E quando você começa a fazer as coisas, você vê que não precisava ter deixado acumular. Também foi no CT que você entendeu que você transforma pequenas tarefas que poderiam ser resolvidas em pouco tempo em tarefas que precisam de muita elaboração, pensamento e cuidado. Que você tem um talento de ser perfeccionista quando você só faz tudo mal feito e tudo na pressa. É só um negócio para deixar para depois mesmo. O CT era ótimo, senti muita saudade de falar com vocês. Bom, entre outras coisas que tínhamos dentro desse programa, o CT ele rodava com um método. Então, no final de todas essas aulas, eu te apresentava um mapa, um caminho para você colocar em prática tudo aquilo que nós conversávamos dentro da aula. Então, como trabalhar as suas metas, como trabalhar o objetivo, entendendo que todas as coisas que você busca materialmente, elas são um fim em si mesmo. Então, se eu quero comprar um iPad, eu faço isso, eu ganho dinheiro, coloco a primeira meta, né? Ganhar o dinheiro ou liberar o limite no cartão para poder fazer o parcelamento, coloco lá o iPad como meta. Quando eu alcanço essa meta, ela é um fim em si mesma. Acabou, eu tenho a minha meta, a minha realização, ela acabou aqui. E aí eu vou começar a desejar coisas maiores, a outra geração do iPad, ou um MacBook, ou uma outra coisa que seja dessa linha de... Meu Deus, agora me fugiu. De aparelhos multimídia, é isso? Fugiu totalmente da minha cabeça. Mas enfim, esse desejo do ter, ele não é... Eu vou colocar que ele não é insaciável, porque cada vez que a gente alcança, a gente está querendo o próximo. É como se você quisesse um carro de luxo, de última geração. Quando você estiver no banco desse carro, primeiro que ele já desvalorizou o quanto ele valia, porque você comprou, tirou da concessionária, já é outra coisa. Segundo, porque você bateu aquela meta ali. Você vai curtir aquilo 1 ano, 2, 3 e depois você vai querer algo diferente, algo novo. Até porque o mercado trabalha dessa forma, te apresentando coisas novas para que você deseje ter cada vez mais. E o CT batia muito em cima disso. Você tem que ser, que aquilo que você trabalha na tua essência, no teu eu, no ser, isso te sustenta. Foi ou não foi? Foi porque eu tava lá, eu falei com você, foi isso aí mesmo. Então, esse trabalho do CT foi algo que foi muito gratificante para mim. Eu falava muito com você sobre o quanto temos que aprender a manejar o nosso cérebro, convencê-lo a trabalhar a nosso favor. Porque o teu cérebro ele é uma máquina programada para descanso, para poupar energia, desde os primórdios da civilização. Porque na época era tudo muito difícil, tinha mesmo que poupar energia, a gente enfrentava invernos, a gente não, a galera de antigamente, né? Invernos rigorosíssimos, verões também muito rigorosos, a comida não vinha à nossa mesa, era necessário caçar, não tínhamos eletricidade, ar-condicionado, ambiente climatizado, era tudo num extremo. Então o nosso cérebro ele vem de uma programação milenar de vamos poupar energia para a nossa sobrevivência. E hoje, quando você propõe para o teu cérebro uma tarefa de vamos fazer algo desafiador aqui, cérebro, pode ser do emagrecimento, vamos emagrecer 10 quilos em um ano, o teu cérebro olha para você e fala, minha irmã, eu não vou. Eu gostaria de guardar essa gordura que temos, porque vai que a gente precisa dela. Então, assim, você vai levantar 6h30 para fazer um treininho de HIIT, eu não vou te ajudar. Eu vou manter o meu estado de descanso, porque 7h40 a gente tem que estar no trabalho, não vai dar tempo, eu vou continuar dormindo. O teu cérebro é um ótimo aliado, desde que você o torne um aliado. Se não, meu amor, é para trás o tempo inteiro. É essa programação. A gente precisa melhorar isso constantemente. Um pensamento ordenado, uma mente alinhada, o que é muito difícil nos tempos de hoje, né? Então vamos colocar minimamente alinhada, minimamente ordenada, te coloca num estado de compreensão da realidade, de capacidade de execução, fantástico. Acima da média de muita gente que não consegue entender que, por exemplo, uma louça para lavar é só uma louça para lavar. Não é uma tarefa que vai te tomar muito tempo, que vai tirar de você a sua força, a sua habilidade, vai te deixar doente. Caramba, são só pratos, copos, panelas. Vamos catar isso aí, vamos lavar, vamos botar ele para escorrer, dá para secar, não dá, então... Compra uma lava-louça, bota tudo na lava-louça, amanhã a gente amanhece, tá tudo limpo, é só guardar no armário. Um pensamento alinhado que consegue colocar a relevância das coisas do jeito que elas possuem e colocar a irrelevância no lugar certo, faz com que você tenha melhores resultados. O CT também trabalhava isso muito bem. Quando eu
saí da internet, eu voltei depois com um perfil pessoal muito pequenininho. Alguns de vocês me encontraram nesse perfil. Hoje ele tem 180 seguidores, é um perfil fechado. Ali eu não pretendo continuar compartilhando coisas agora, né? Eu já vou te contar essa parte, mas enfim, não precisa me procurar nesse perfil, não é lá que você tem que estar. Eu vou te dizer exatamente onde você tem que estar neste vídeo. Essas pessoas vieram com prints das anotações que elas tinham em celular, fotos que elas anotavam em cadernos, e me falavam: Ana, já fazem 3, 4, 5 anos que eu entrei no CT, e isso transforma a minha vida até hoje. Quando eu falei de voltar com o programa, essas pessoas disseram a mesma coisa. Esse programa continua mudando a minha vida até hoje. Eu reviso as minhas anotações. Eu gostaria de fazer as aulas de novo. Aquele CT acabou, tá? Todo o conteúdo foi apagado, não tenho mais nada. Eu tenho o registro dele na Hotmart com o nome das aulas, por isso que eu resolvi fazer esse apanhadão geral aqui para você lembrar do que a gente falava, para te apresentar o novo CT. Então agora o CT ele vem numa pegada de não é terapia, mas é terapêutico. Você prestou atenção em tudo que eu te falei do negócio do cérebro, do convencimento, de pensar, de organizar? Pois é. Falei pra você que a minha filha é neurotípica, né? A Laura, a neurotipicidade dela é o seguinte, ela tem uma estrutura cerebral lisa. Então, o cérebro dela, ele vem com uma programação diferente do nosso. Ele não tem a expectativa de amadurecimento que o nosso cérebro tem. Nada pra Laura é instintivo. Nada pra Laura é o tempo vai passar e essas coisas vão acontecer. No momento em que eu recebi esse diagnóstico, eu falei, depois, vocês vão ver lá na aula do CT, depois de todas as coisas que passaram pela minha cabeça, uma coisa que eu não falei lá logo eu que falava tanto sobre o quão capazes somos de convencer o nosso cérebro a fazer coisas. Tenho em minhas mãos uma criança que tem um cérebro com características que não a ajudam. E o que eu tenho visto a Laura fazer com estímulo, com direcionamento, com paciência, é muito lindo. Pelo amor de Deus, eu não vou usar minha filha como modelo pra tudo que a gente fizer. Ela é um bebê de quase 2 anos. A Laura, eu só tô te contando a experiência que eu tive fora daqui. Eu também não vou comparar você com ela, eu só tô te dizendo que até diante do impossível, do desesperançoso, até numa caminhada onde você não vê a luz no fim do túnel, o trabalho e o cuidado, a perseverança e a sua dedicação vão falar mais alto do que um diagnóstico, do que uma sentença, do que uma promessa, sabe? E eu não tô falando isso, não tô falando que isso é a regra, eu sei que tem cenários que não são assim, mas eu tenho conhecido histórias de mães atípicas que os filhos foram desacreditados. São crianças, tem uma criança que tem surdez profunda e quando a mãe fala, ele interage, ele sorri. Crianças que não tinham expectativa de passar de tantos anos e hoje são adultos. Crianças que não iam falar e falam, que não iam andar e andam, que não iam interagir com o mundo, interagem. Então, eu experimentei nesses 4 anos, além de muita persistência, muita paciência, porque a maternidade típica já é muito desafiadora, quando soma com uma típica, então, minha mana, fica inacreditável. Mas essa ausência do mercado de trabalho, essa sensação de será que eu tô perdendo tempo? Será que eu tô fazendo o que é certo? Todo esse cenário de dedicação, de cuidado com o lar e cuidado com crianças e colocar essas crianças numa rotina e dar uma boa educação e ser porto seguro e ser acolhimento. Tudo que a maternidade me ensinou somou com tudo aquilo que eu sempre falei pra você. Com tudo aquilo que me construiu. E esse CT, ele vem numa pegada de puxar ainda mais o teu ser. Você vai ser quem você tem que ser para encarar os desafios que a vida te apresentar. E eu não tô falando que a vida vai te desafiar, eu tô te prometendo, isso vai acontecer. Vai acontecer no teu trabalho, vai acontecer na tua vida pessoal, vai acontecer na tua vida espiritual. A vida vai te desafiar, porque é nesse constrangimento da vida que a gente se expande, que a gente melhora, que a gente amadurece. E esse CT, ele vem como um convite para você perseverar. Mas ele vem especialmente para quem tá com um cenário muito parecido com o que eu vivi nesses 4 anos. É para quem tá se sentindo frustrado e sobrecarregado.
É para quem tá tentando e a vida tá falando não e as incertezas são muitas e os desafios não param de aparecer e você não para de tomar para si responsabilidades e você quer seguir adiante. Tem coisa que eu não posso abrir mão, Ana. E eu preciso encontrar uma alegria em fazer, eu preciso encontrar um caminho nisso. Eu não posso me afundar agora, porque desde o primeiro CT, quando eu olhei para minha realidade, falei, eu vou mudar isso aqui. Eu ainda estou comprometida, só que eu estou afundando nas minhas tarefas. Eu estou afundando nesse compromisso e eu estou inquieta, eu estou cansada, eu não estou vendo alegria nisso aqui, eu esqueci o sentido do que eu estou fazendo. E esse CT é para você, porque ele foi para mim, a escola de vida desses 4 anos. E eu quero dividir o melhor dessa história com você. Se você achar que é hora, se você não achar também, eu te respeito, a gente já tem uma história, né? Eu vou ficar muito feliz em receber você, muito mesmo, em ter você de volta, em partilhar essas novas experiências, eu vou ficar muito feliz. E se você achar que não é hora, salva esse vídeo, fica tranquila, uma hora vai chegar a hora e você vai falar, pô, agora eu preciso dessa turma, agora eu preciso ir lá ouvir um pouco dessa história, dessas partilhas, eu preciso partilhar um pouco da minha história também, eu preciso fazer esses exercícios e colocar essas coisas em prática, agora é minha hora. Eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa porque eu achei que a minha vida ia acontecer de uma forma, eu fiz todo um plano, um planejamento e aí tudo virou de cabeça para baixo, eu perdi a minha carreira, eu entrei na maternidade e na maternidade atípica e depois eu já tive mais um filho, agora eu tô esperando um outro bebê. Eu não desacredito da capacidade da vida de fazer as coisas no momento em que devem ser feitas. Se existe um pingo de inquietação na sua vida que é agora, e se não existe, meu amor, fica tranquila, vai chegar a hora. Esse CT, vou te falar já todas as informações, tá? Ele tem um valor de investimento de R$57. Você vai ter acesso ao programa por 6 meses. São 10 conteúdos. Ao final dos conteúdos eu vou te propor algumas atividades e à medida que as aulas vão seguindo, a gente vai amarrando essas informações para elas fazerem cada vez mais sentido, tá? Junto com esse programa, quando você fizer a tua inscrição, acessar o conteúdo, vai ter lá na descrição das informações uma página no Instagram, uma página só nossa, só para quem faz parte do programa. Você vai entrar nesse Instagram e lá a gente vai conversar um pouquinho todos os dias, sempre que possível, porque às vezes com 3, 4 crianças eu não vou conseguir estar lá presente todos os dias. Mas eu vou me comprometer com os conteúdos, eu vou te manter incentivada, eu vou te manter estimulada, eu vou te manter motivada para fazer o que precisa ser feito. Eu vou trazer novos insights, eu vou te oferecer alguns produtos e serviços eventualmente, se eu tiver tempo de fazer. Não vou mentir pra você, você me conhece. Dessa vez eu não consegui produzir materiais de apoio como tinham nos outros CTs, então essa página ela vem meio que como esse suporte, sabe? Esse apoio de poder fazer um post esmiuçando um pouco mais as atividades propostas, poder receber direct de vocês falando, Ana, não entendi essa parte aqui do conteúdo, eu gostaria, ou eu tô com uma dúvida assim, e eu posso responder a sua dúvida de forma anônima, claro, apresentando essa resposta para outras pessoas que eventualmente têm esse mesmo problema. Então a nossa página vai ser o nosso lugar de falar sobre, de trazer mais coisas ali, de aprofundar conteúdos. Inicialmente ela é uma página fechada e quem sabe futuramente isso vira algo pra gente apresentar pro mundo. Mas agora, meu amor, eu só tô interessada em uma coisa, você. Eu tô te esperando. Seja agora, seja daqui a um tempo. Vai ser muito bom ter você de volta.